sou o professor João Matar, eu sou professor da PUC de São Paulo e sou também presidente da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Também tenho atuado, já atuei como vice-presidente, como membro do conselho, como diretor na ABT, Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Eu queria conversar um pouquinho sobre educação à distância, sobre o momento que a gente vive da educação à distância. A história da educação à distância começa com transmissão por correio, por material impresso que era distribuído pelo correio. Depois a gente vai tendo a introdução de tecnologias como telefone, televisão, rádio. O Brasil tem lindos casos de trabalhos com rádio e com televisão, telecurso segundo grau, telecurso 2000, algumas atividades de rádio no interior do Brasil, enfim. E, e a gente tem também, depois, o computador offline ainda, e aí a partir dos anos 1990, da década de 90, começa o boom da internet. E aí a gente tem uma educação à distância online, que a gente começa a ter uma grande ênfase na educação online, que é a educação que usa a internet. No Brasil, nós temos um crescimento da educação à distância, especialmente no ensino superior. É importante frisar isso, que no Brasil a educação à distância é forte na graduação e na pós-graduação de especialização, lato sensu, né? Nós não temos nenhuma cultura de educação à distância no ensino básico, na educação básica, e nenhuma cultura de educação à distância no estrito sensu, mestrado e doutorado. Tivemos no início de 2024, a aprovação do primeiro mestrado à distância no Brasil, final de 23, começo de 24, então, primeiro mestrado à distância aprovado no Brasil, além daqueles que já são oferecidos pela própria CAPES para a formação de professores. Então, esse momento da internet, nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, nós temos um crescimento muito grande da educação à distância no ensino superior, o início, na verdade, né? O crescimento a partir do zero, o início. E depois nós vamos ter um momento, mais ou menos na década de 2013, 2015, nós temos um momento de liberação dos polos para a educação à distância. Os polos, uma instituição de ensino superior para montar um polo tinha que fazer o pedido para montar o polo com biblioteca, com livros, acervo da biblioteca, com espaço, né, já para o polo atuar, com funcionários, e fazia um pedido de fiscalização para o MEC que às vezes levava 2 anos e às vezes nunca era feito. E em determinado momento o MEC mudou esse processo. Na verdade, as instituições hoje criam os polos, notificam o MEC e depois, quando há uma fiscalização na sede, por documentação ou por vídeo, é feita a avaliação também dos polos. Isso trouxe, na verdade, muitas críticas, gerou muitas críticas ao MEC e à educação à distância, porque as críticas foram no sentido de que o MEC não conseguia controlar a qualidade, não conseguia fazer uma supervisão, uma regulação, uma avaliação adequada desses cursos. Depois disso, nós tivemos a pandemia e, com a pandemia, um crescimento muito grande da educação à distância. Tanto alunos que entraram no ensino superior pela primeira vez, já fazendo o que a gente chamou de ensino remoto, para diferenciar um pouquinho da educação à distância, porque o ensino remoto não foi planejado, não foi programado, enfim, como a educação à distância é, com design instrucional, produção de conteúdo, planejamento das avaliações, não deu tempo de fazer isso, né? Então, ensino remoto emergencial ou depois ensino remoto, que já não era tão emergencial, mas também não era exatamente o que a gente faz para a educação à distância. Mas muitos alunos que entraram no ensino remoto depois migraram para a educação à distância. Muitos alunos que faziam presencial passaram a fazer o remoto e, até pelo custo menor, migraram também para a educação à distância. E, então, houve um crescimento da educação à distância na educação superior a partir da pandemia. E hoje não, na verdade, a partir do pós-pandemia,
com a mudança de governo, o governo Bolsonaro para o governo Lula, e mudança do ministro da Educação, passou a haver, por parte do governo, muitas críticas na verdade, muito susto, mais do que crítica, um susto com esse crescimento tremendo da educação à distância, que já vinha num crescimento, mas é que a pandemia ajudou a impulsionar muito. Então, houve muitas críticas e a gente tem vivido em 2023, 2024, principalmente, e vamos continuar vivendo, né, em mais tempo aí, provavelmente, um movimento de questionamento da qualidade da educação à distância. É como se a educação à distância, por natureza, fosse inferior à educação presencial, como se a educação à distância fosse uma educação de segunda linha, até um certo preconceito, uma discriminação com alunos que estudam à distância. Tivemos um movimento que já é também antigo, dos conselhos profissionais da área de saúde não quererem dar o direito do profissional que fez o curso direitinho, de acordo com o MEC, seguindo as leis, o curso reconhecido, de não quererem dar autorização, o direito para o seu profissional exercer sua profissão. Nesse sentido, o que a ABED tem feito, a Associação Brasileira de Educação à Distância, e a própria ABT e outras instituições têm se posicionado a favor da educação à distância, mas não é um a favor de qualquer educação à distância, a favor da educação à distância de qualidade. Então, o que a ABED tem apoiado é que a gente tenha um processo de fiscalização, regulação, avaliação, supervisão do MEC, dos cursos, rígido, da mesma forma que acontece na educação presencial, quer dizer, não mais rígido, porque senão a gente está exercendo a discriminação, a desconfiança. Então, um processo de avaliação e que os cursos de qualidade sejam mantidos, os cursos que não são de qualidade têm o mesmo tratamento que os cursos presenciais que não são bem avaliados, ou notificação, ou suspensão, qual procedimento for adotado pelo MEC naquele momento. Isso significa um grande movimento de reestudar os primórdios da educação à distância, reestudar a história da educação à distância, estudar a teoria da educação à distância, estudar os resultados, trabalhos comparativos que comparam o rendimento da aprendizagem dos alunos do presencial e os alunos à distância, enfim, é um movimento bem interessante que tem ocorrido. É legítimo que se questione qualidade de um curso presencial ou à distância, né? Na verdade, é legítimo que questione qualquer tipo de curso, mas não é muito legítimo exercer um preconceito, uma discriminação com os cursos, com os professores, com os alunos, com toda a comunidade, com as instituições de ensino que oferecem educação à distância, né? Existe um movimento, tem existido nesses últimos anos, de rever legislação, rever portarias, rever resoluções, rever até decretos que, que fundam, formam o marco regulatório da educação à distância, né, no Brasil, e com o risco até de um retrocesso, com o risco da gente voltar atrás em algumas coisas que a gente conseguiu construir com muita delicadeza, com muita dificuldade, tijolo a tijolo, né? Assim, enfrentando muita implicância, muita resistência, muita discriminação, muito preconceito, né? Então, a comunidade da educação à distância, a comunidade da tecnologia educacional, da educação digital e à distância, né? O que se propõe é que essas comunidades se mobilizem e outras instituições, algumas instituições privadas, como associações de instituições de ensino privada, como a ABMS, a ANUP, também se organizarem para defender, entre aspas, não é defender qualquer educação à distância, mas para se posicionar no sentido de mostrar que é possível haver formação, mesmo nos cursos da saúde à distância. Na verdade, para onde a gente caminha é para uma educação híbrida. O que o mundo todo caminha, o Brasil deveria caminhar, a gente espera que ele caminhe, para uma educação híbrida significa o seguinte, em alguns cursos, mais atividades presenciais, em alguns cursos menos atividades presenciais, cursos da área de saúde com mais atividades presenciais, cursos da área que mais
dizer, teóricas, cursos mais teóricos, que podem ter menos atividades presenciais, enfim, dar o direito aos alunos, porque uma das características positivas da educação à distância é a inclusão. Então, se a gente estuda os últimos 10 anos, o número de municípios no Brasil que não tinham oferta de educação superior e que passaram a ter por causa dos polos que foram criados naquelas cidades, naqueles municípios, e alunos que saíram da educação básica, ou que já haviam concluído a educação básica há um tempo, e não poderiam sair das suas cidades para ir para outras cidades para estudar por causa do custo, para não abandonar uma família, não abandonar o trabalho, puderam realizar, estão podendo, ou puderam ou poderão realizar o seu sonho de estudar à distância. A educação à distância permite a inclusão nesse sentido, de um número imenso de municípios, inclusive o crescimento do número de alunos, do número de cursos, né, que atende até a uma exigência da OCDE, exigências que o Brasil, com os quais o Brasil se compromete, de ter um número X de percentual da população formada no ensino superior. E a grande contribuição, quem deu para esse crescimento, foi a educação à distância. Então, convido a todos a quem estuda, quem tem interesse na educação digital, na educação com tecnologia, na educação à distância, se mobilizarem, se associarem à ABT, à ABED, a outras associações que Unirede é uma outra associação das instituições públicas de educação à distância, para que a gente possa ter uma comunidade forte e a gente possa contribuir com o governo, com a população em geral, para desfazer alguns preconceitos e contribuir para que a legislação revisada, que tem sido revisada, seja revisada adequadamente, atualizada em função do progresso das metodologias e das tecnologias que a gente utiliza na educação à distância. Um abraço, espero continuar contando com vocês, conversando com vocês, encontrando com vocês em eventos da ABT, da ABED, de outras associações, encontrando com vocês em lives, em aulas, em palestras presenciais e online.